Nessa aula eu vou mostrar para vocês como eu fiz o protocolo definitivo desse caso clínico, tá? Então, na aula anterior eu passei toda a parte do planejamento e a confecção do protocolo provisório utilizando a prótese total que a paciente já utilizava, tá? Então, ela já tinha uma prótese total, a gente optou por capturar essa prótese ao invés de dar continuidade ali na finalização do protocolo, porque ela estava com edema, estava difícil ali a prova estética, tá? Então, por isso que a opção foi fazer um protocolo provisório. Mas agora eu vou mostrar como desenrolamos esse caso, tá? Então, essa é a nossa paciente, que ficou linda, maravilhosa, né? Que ela rejuvenesceu aí pelo menos uns 10 anos, depois desse sorriso novo, né? Então, ela já aqui com o protocolo finalizado, já fez as fotos, já dá para ver ali nos olhos dela, né, o quanto ela ficou feliz e satisfeita com esse resultado, né? Os olhos, às vezes, dizem mais do que 1000 palavras, né? Então, vamos lá. Recapitulando aqui, quando a gente foi fazer a prova, alguns meses depois, né, a prova dos dentes, olha só a situação que estava o rebordo dessa paciente. Então, como ela estava com bastante edema na época que foi feito aquele protocolo provisório, então já reabsorveu, já teve uma boa reabsorção ali dos tecidos, né? E ficou bastante espaço. Se a gente tocasse simplesmente no mesmo modelo, né, no modelo anterior, ia ficar faltando resina ali nessa região, ia ter aquele escape de ar. Então, antes de dar continuidade nesse tratamento, a opção foi moldar novamente, né? Então, como já tinha ali a união dos transfers que foi feito no primeiro molde, o que foi feito, né? Já tinha ali a união, já tinha o índex, tudo certinho. A gente pegou, seccionou esse índex no modelo, né? Cortamos ali nos 4 pontos, foi colocado em posição e foi unido novamente para que tenha uma maior previsibilidade ali, uma segurança maior dessa união. Então, já utilizamos a resina, que já estava ali há algum tempo, seccionou e uniu novamente em boca. Aí foi feita uma moldagem de arrasto. Nesse caso, não precisaria utilizar o guia novamente, tá? Então, foi pego uma moldeira plástica e foi feita uma moldagem de arrasto, né? Então, foi injetado ali o silicone leve por vestibular, o pesado ali por palatina, né? E foi capturado os transfers nesse molde. Tá, então feito esse novo modelo, né, foi transferido tudo para o articulador novamente, articulado tudo certinho, aí sim eu consegui arrumar essa prova dos dentes ali bem certinho, fazendo a área basal, em contato com a mucosa do paciente, para daí sim fazer a prova. Então é bem importante que nesse momento da prova, eu faça realmente todo o volume correto, né? O volume da bossa ali do canino, essa depressão do lateral, o freio, a exposição do recorte cervical. Quanto mais real, mais próximo ali do final eu fizer nessa prova, mais previsível vai ser esse trabalho depois, tá? Então, olha só agora como ficou a prova dos dentes, né? Com a paciente sem nenhum edema, ela sorrindo bastante, ela consegue ter um sorriso natural, diferente da situação anterior ali, né? Então, já ficou uma situação, assim, bem bonita, ela ficou bem contente. Tive que fazer algumas pequenas alterações ali, mas se vocês podem observar que na última foto ali, o lado direito da paciente tá com a curva de SPI mais alta do que o lado esquerdo da paciente. Então, no lado esquerdo, o lábio inferior acaba cobrindo um pouquinho a ponta das cúspides, né? Então, a gente subiu o lado direito um pouquinho. Então, ali foi feito as provas, visto coloração gengival, exposição de dente, o quanto mostra do superior, o quanto mostra do inferior. Tá vendo ali que mostra só as pontinhas? Fiz ali com aqueles arranjos naturais, né? Que eu acho que dá uma naturalidade no caso, então ficou bem bonito. Ali toda a questão do rebordo, da anatomia, da área basal, o contato com a gengiva, então tudo isso tem que ser bem avaliado
no momento da prova, tá? Feito isso, né, avaliado dimensão, estética, corredor, linha média, feito toda essa avaliação, foi alterado ali o que foi preciso, aí a gente vai partir para a confecção da barra, né? Então, para fazer a confecção da barra, eu transfiro esses dentes em articulador, né, para que eu tenha ali uma segurança e uma previsibilidade que eles não vão sair do lugar, tá? Transfiro esses dentes, né? Transfiro ali na muralha e vou utilizar. Então, o que vocês precisam entender nesse momento? Que os componentes que eu vou utilizar nesse caso para fazer a técnica de assentamento passivo são um pouquinho diferentes, né? Então, quais são esses componentes? Então, eu preciso de um cilindro de latão, que ele vai me servir de apoio, né, pro cilindro calcinável, que ele é como se fosse uma luva calcinável, porque ele não tem o passante do parafuso. Só que para segurar esse calcinável em posição, como ele está apoiado em cima do cilindro de latão, eu preciso de um parafuso de trabalho, que esse parafuso tenha cabeça maior, né, para segurar. Porque se eu simplesmente colocar aquele parafuso curto, ele não segura, ele sai, tá? Então, o parafuso de trabalho e o cilindro de titânio, ele já é próprio para essa técnica, ele já é preparado de fábrica para receber o cimento, né? Então, a barra, após a fundição, ela vai ser cimentada em cima desse cilindro. Então, ele já vem quimicamente tratado de fábrica para receber o cimento. Eu não devo manusear ele com a mão, a própria gordura da nossa mão tira essa adesão química, tá? E o parafusinho que vem junto ali, aquele pretinho, ele é dessa cor porque ele também tem um tratamento, ele tem um tratamento de neo-torque para aguentar ali o torque da catraca, tá? Então, como que é feito? Então, primeiro eu coloco o cilindro de latão, depois o calcinável por cima, né? Rosqueio ali o parafuso de trabalho e envolvo ela toda com a resina Pattern, né? Então, nesse caso, usei a resina da Bosworth, que é uma resina a Trim Plus, que é uma resina Pattern de excelente qualidade, tá? Fiz toda a união ali, o desenho da barra, e envolvi com cera. Então, faço todo o desenho, a escultura dela ali em cera. Faço os pinos de retenção e alguns pontos onde eu não tenho altura, posso desgastar essa barra tranquilamente, tá? Não preciso ficar comprometendo o dente, eu posso desgastar, tiro alguns parafusos. E para fundição somente vai o calcinável. Então, nessa última foto ali, dá para vocês observarem que o cilindro de latão, ele tá ali até o momento da confecção da barra, somente servindo de apoio. Mas para fundição, eu tiro o latão e somente o calcinável vai para fundição, tá? Então, nessa foto aqui vocês conseguem visualizar melhor. Após a fundição, é bem importante, tá? Para que eu tenha sucesso nessa técnica, é fazer a retenção mecânica. Então, às vezes, eu já escutei bastante gente falar assim, Bia, essa técnica não funciona, não é legal porque o cilindro solta. Eu te garanto que não solta de jeito nenhum, desde que você desde que você tome todos esses cuidados, tá? Então, eu já fiz mais de 3.000 protocolos dessa técnica, tranquilamente. Eu posso te garantir que ele não vai soltar. Mas é bem importante que você faça essa retenção mecânica e utilize um primer para metal, um primer próprio para metal, tá? Como eu mostrei anteriormente, no cilindro de titânio já vem com primer, não preciso passar, ok. E na barra? Na barra não. Na barra eu preciso passar um primer próprio para metal. Eu uso o da Signum, o Metal Bond, tá? O 1 e 2, para passar na barra, além da retenção mecânica, que ela tem que ser bem retentiva mesmo, tá? Então, ali tem ali, a simulação ali mostrando como que fica o cilindro de latão e como que fica o cilindro de titânio após essa cimentação. Então, é bem importante testar no modelo, né? Ou no modelo ou no index, você vai fazer a cimentação naquilo que você achar que está mais confiável. Se você tiver com alguma dúvida da questão da passividade do modelo, se ele está confiável ou não, você faz a cimentação no index, tá? Mas indiferente, é a mesma coisa. Você vai parafusar ali os cilindros de titânio bem
todos bem certinhos no análogo e vai testar a barra. Então você testa ela primeiro antes de colocar o cimento, vê se ela tá descendo sem pressionar, porque se eu simplesmente forçar e ela entrar com força e eu cimentar dessa maneira, na hora que eu desparafuso, vai ter uma tensão que vai querer sair e não vai ficar passivo. Então não adianta nada eu utilizar dessa técnica se eu não tomar esse cuidado. Então é importante que eu ajuste ela internamente. Essa técnica permite ajuste, tá? Uma das vantagens dela é que ela permite ajuste sem necessidade de solda. Então eu posso desgastar internamente tranquilo, sem comprometer o resultado final do trabalho, porque esse espaço ele vai ser preenchido por cimento, tá? Então se ele não tá entrando, se ele tá entrando com força ou pressionando, eu desgasto, tá? Também tem a possibilidade, quando os implantes estão muito divergentes, eu não consigo encaixar eles simultaneamente, eu posso desparafusar alguns e fazer por partes. Eu cimento primeiro uns, depois outros, né? Até eu conseguir que eles entrem e tenha esse encaixe perfeito, tá? Mas é bem importante fazer o teste antes. Depois eu faço a cimentação. A cimentação tem que ser com cimento resinoso de boa qualidade. Então, o mais usado, o mais antigo, assim, dessa técnica é o Panavia, né? Então, eu utilizei muito o Panavia, ele é realmente muito bom. O Panavia, você não precisa nem usar o primer, porque ele já vem, ele já é específico para metal. Mas se você utilizar outra marca, dá para você utilizar o Relax, o 200 da 3M, é excelente também. Só que é bem importante que você use o primer, né? Então tem diversas marcas ali que já foram comprovadas que funcionam. Mas é importante você usar um cimento resinoso, dual, não precisa ser fotopolimerizável. Se eu tiver o forno fotopolimerizável, ali eu coloco alguns segundinhos, ele já polimerizou. Se eu não tiver, eu deixo 8 minutos em cima da bancada que ele polimeriza sozinho, tá? Bem importante, limpar o acesso do parafuso ali antes eu protegi ele com uma cera também, né, para que não entre cimento dentro do parafuso, senão eu nunca mais vou conseguir tirar, né? E também eu limpo o excesso ali de cimento nesse conduto para facilitar a retirada da barra, né? Após a cimentação, ele ficou dessa maneira. Então, os cilindros eles estão intactos, eles estão perfeitos, como veio de fábrica. Ele não sofreu todo aquele dano da fundição, né? Eu não tive que... não teve revestimento, não corre o risco de falhar a bordinha, de dar bolha, de dar porosidade, de ter que jatear e jatear demais, e romper o stop do parafuso. Uma série de problemas ali que podem acontecer nesse processo da barra convencional. Além do que, a passividade nem sempre é atingida quando faz a fundição em monobloco e você tem que seccionar e fazer solda. Isso demanda algum tempo, né? Nessa técnica não. Então eu consigo fazer essa cimentação muito rápido, né? Tranquilamente, ali em 5 minutinhos eu faço essa cimentação sem nenhum problema. Ela é totalmente reversível. Entreguei o trabalho tá pronto, acrilizado, não ficou passivo, eu substituo esses cilindros, eu retiro e cimento novamente sem nenhum problema, tá? Então, é bem tranquilo realmente, tá? E sem contar que a estética dela, a qualidade, né? Então, ela fica 100% passiva, 100% adaptada ali e com essa aparência ali de novo, né? Porque ele não sofreu todo esse impacto ali da fundição, né? Então ela fica ali 100% adaptado no modelo após a fundição. Então, se tinha alguma diferença, essa diferença foi compensada por meio do cimento, tá? Então essa técnica ela compensa qualquer desadaptação da barra por meio do cimento. Então, se ficar um gapzinho entre a barra e o componente, não tem problema nenhum. Esse espaço é preenchido por cimento. O que não pode é ficar espaço entre a base do mini pilar e o análogo, tá? E o melhor de tudo é que é sem solda, né? Então você ganha bastante tempo e previsibilidade. Então, né, parafusei, coloquei novamente a gengiva artificial, coloco a barra ali no modelo, transfiro os dentes para a barra e aí faço toda a parte de ceroplastia, né? Então, fiz toda a minha ceroplastia, deixei ela prontinha ali para inclusão, né? Fiz toda o recorte cervical, gengiva livre, gengiva inserida, junção mucogengival, freio, tudo bem certinho para preparar
para a inclusão. É bem importante deixar essa prótese higienizável, né, que o paciente consiga higienizar sem o acúmulo de alimento. Parafusos análogos, então a área basal, olha só na região posterior como tá bem fininho. Lembra que eu mostrei na aula anterior que não tinha como tirar mais osso na região posterior, né? Então ficou realmente bem fininho, mas mesmo assim eu consigo fazer ela convexa, tá? Deixo ela plano, o mais plano possível ali, para que não tenha um acúmulo de alimento, que não faça sela. Vou mostrar mais pra frente isso para vocês. Faço o propiciador de espaço, que é esse alívio em cera, que é para minimizar ali as alterações dimensionais, né? Então, para que essa rebarba não fique grudada na prótese, eu gero um espaço dentro da múfula propositalmente para que ela fique, né? Faço ali a muralha de silicone. Faço o preenchimento da múfula, né? Preencho toda a múfula com gesso. Passo o Palabond, né? Que o Palabond, para quem não sabe, ele é um agente de união, né? Ele é um primer. O que ele vai fazer? Ele vai abrir os poros do dente para receber essa nova acrílico, para receber esse novo acrílico. Então, os dentes já estão polimerizados, né? Ele tem uma característica diferente da resina convencional ali que a gente vai utilizar, então é preciso abrir os poros dos dentes para que ele receba essa nova resina e não solte. Você não vai ter problema de soltura de dente, tá? Não precisa nem furar, tá? Essa foto já faz algum tempo que eu fiz, eu ainda tava um pouquinho resistente. Será que realmente é bom mesmo? Será que vai funcionar? Então, eu ainda tava ali um pouquinho com o pé atrás e tava furando, mas hoje em dia já faz um bom tempo que eu não furo mais e nunca mais tive problema de soltura de dentes. Ele não solta de jeito nenhum, tá? Passei opaco na barra, ó, já nessa outra foto aqui, vocês podem ver que eles não estão furados, só está furado ali de canino a canino por conta do pino de retenção que eu fiz ali nos anteriores, senão ele não estaria furado. Posterior, dá pra vocês verem como o molar tá bem fininho, né, por conta, não teve como tirar mais osso na região posterior, mas já tá valendo, o que eu ganhei ali no anterior já tá valendo muito. Feita a acrilização, uso uma resina STG, né? Faço toda a caracterização vestibular. E usei também o VIP Wave ali na base, porque como eu faço a polimerização em micro-ondas, eu optei por usar uma resina própria para micro-ondas. Tempo de prensagem, 12 horas. Por que 12 horas? Porque é 12 horas que a resina precisa para se acomodar, para que as moléculas de monômero e polímero se acomodem dentro da múfula, para que ela esteja preparada para a polimerização, tá? Para que ela seja uma resina mais resistente, com menos porosidade, com menos distorção. Então isso é bem importante, faz uma diferença visível, tá? Quando você deixa as 12 horas prensada e quando você não deixa. Ciclo de polimerização, tá? Isso depende de cada micro-ondas. É bem importante você entender qual é a potência do teu micro-ondas e ver qual ciclo se adequa melhor, tá? Depois de polimerizado, olha só como ficou o propiciador de espaço. Então, não ficou aquela rebarba grossa em volta da prótese. Toda aquela resina, aquele excesso de resina, ficou ali no propiciador de espaço, naquele local que eu causei, que eu criei dentro da múfula propositalmente para que ele ficasse, tá? Então, as brocas que eu uso para acabamento, tá? São simples ali, não são muitas brocas. O acabamento tem que ser o mínimo possível, tá? Um detalhe bem importante é que você precisa de uma broca para você fazer a abertura do parafuso de baixo para cima, sem que ele danifique o componente, sem que ele danifique o stop do parafuso. Então, nessa primeira foto, a primeira broca da foto, eu peguei uma broca 700 ou uma 699, eu desci ela com o disco mais embaixo, alonguei a ponta dela para que ela passe pelo conduto do parafuso, do stop, sem comprometer e sem que rompa esse stopzinho, tá? A segunda broquinha é uma broca esférica, uma Carbide Buzz número 8, que é para que eu consiga também fazer a abertura desse furo tem que tomar muito cuidado para não encostar ela no stop do parafuso, é só ela realmente para ela abrir o caminho. Então depois eu vou vir com essa terceira broca, que é uma broca com a ponta cega, tá? Essa broca de ponta cega eu venho
ela não vai romper o stop. Então eu venho, abro o caminho bem certinho ali do acesso do parafuso. Uma fresa normal, qualquer fresa, de preferência pequena, né, mais delicada possível. Uma maxi-cut para você tirar as rebarbas. E uma borrachinha Dedeco que eu uso para limpar ali o stop, para limpar a base interna ali do componente, tá? Que às vezes fica alguma sujeirinha de resina, algum vestígio de gesso. Então é bem importante você limpar ela com uma borracha que não vá desgastá-la, tá? Não posso passar broca no componente de maneira nenhuma, tá? E lixa, eu uso as lixas do Rui das Lixas, que são lixas importadas, são lixas suíças, que me dão um acabamento muito melhor e mais rápido, tá? Então, olha só como que fica sem acabamento. Então, tudo que eu queria, todo o detalhe, todo o refinamento, eu faço na cera. Eu deixo ele assim exatamente do jeito que eu quero na cera. Com o acabamento é o mínimo possível, é só a rebarbinha que eu vou tirar. Eu tenho que tomar muito cuidado para não tirar toda a textura, né? E acabar desgastando demais. Tirei a rebarba, ficou dessa maneira, né? E com o polimento. Claro que o polimento ele tira um pouquinho ali da textura se eu não cuidar. Mas eu vou bem de levezinho e dou esse brilho ali sem que ele desgaste demais as características da gengiva, tá? E ficou assim depois de finalizado, depois de instalado, né, o protocolo superior e a troca dos dentes do protocolo inferior. Então foi feito tudo novo, porque realmente estava bem gasto, né? Essa paciente, ela tem uma exposição de gengiva, ela mostra bastante gengiva e mesmo mostrando ali as papilas, ficou bonito, né? Ficou natural, porque a coloração da gengiva ficou muito próxima à coloração do lábio do paciente. Ela tá de batom ali na foto, mas é bem próximo mesmo à cor do lábio natural, o que dá ali uma mimetização ali desses tecidos, né? E realmente parece uma gengiva de verdade, né? Ó, então essas fotos aqui, vocês podem observar ela com um sorriso, mais ou menos, um sorrisão bem forte, bem descontraído. De perfil também tá bem diferente da realidade que era antes, quando ela usava aquela prótese total super volumosa, né? Que o lábio dela tava todo esticado, né? Tanto o superior quanto o inferior, porque não tinha onde colocar os dentes ali, então tava todo mundo vestibularizado, né? Então, ó, de perfil ficou no posicionamento correto. O posicionamento do lábio selado dela também ficou bem bonito. Fez o formato do filtro labial ali, né? Conseguiu fazer um filtro labial. Tudo isso graças àquele desenho que a gente fez ali no protocolo, né? É bem importante você fazer esse desenho da bossa do canino, da depressão do lateral, para fazer a formação do arco do cupido do paciente, para fazer a formação do filtro labial, tá? Olha só. Né, depois de ajustado, depois de instalado em boca, ela tem que ficar bem justa na mucosa, bem justa na gengiva, mas sem sobreposição. Eu tenho que tomar bastante cuidado com a sobreposição. Depois foi feita ali a tomografia, né, dos implantes e primeira foto ali tá com o protocolo provisório, né? Então vocês conseguem observar somente as úculas, né, as úculas de titânio. Porque não tinha barra, né, o protocolo provisório, e a segunda foto já com o protocolo definitivo também 100% adaptado. Então, em ambas as fotos, em ambas as próteses, elas estavam 100% adaptadas no implante, tá? Então, observem bem ali o posicionamento que ficou esses implantes superiores. Lembra lá na aula 1, na primeira aula que eu mostrei para vocês, desse caso, como os implantes estavam divergentes, os anteriores estavam bem vestibularizados, os posteriores estavam mais para distal. Então, graças ao guia multifuncional, ele posicionou os implantes o mais perfeito possível ali. Então, não ficou saindo indente na região anterior, que é bem complicado, porque prejudica a estética. A posterior ficou bem no meio da cúspide, né? Ficou bem no meio ali do sulco principal, o que tá perfeito também, porque daí não fica muito volumoso. O inferior, ela já tinha os implantes, né? Então, só foi refeito ali a parte da resina, né? Da prótese. Mas ficou nessa situação. Então, a gente tem o antes e o depois ali, né? O antes da paciente e
Esse antes ela ainda estava usando uma prótese total, tá? Não era com o protocolo provisório. Olha só a diferença do lábio, do comportamento do lábio da paciente, né? E o brilho nos olhos que eu falei pra vocês. Então, né, pra gente ter esse sorriso, né, pra gente conseguir esse resultado, a prótese, a parte técnica, o conhecimento tá nas nossas mãos, né? Então tá nas nossas mãos entregar o nosso melhor, né? A gente se conscientizar de tudo que a gente tem que fazer, né? Das responsabilidades que a gente tem que ter com a resina, com o metal, com a passividade, né? Então a gente vai utilizar ali de todo o nosso conhecimento para entregar o nosso melhor. Isso está nas nossas mãos. Mas para que aquele sorriso maravilhoso seja possível, é preciso ter uma boa comunicação com o dentista. A gente anda de mãos dadas com o nosso dentista, né? Então não adianta nada eu saber ali fazer uma boa prótese, né? Super adaptada, cimentação passiva, fazer uma gengiva linda, maravilhosa e não ter espaço e os implantes estarem todos vestibularizados e viver quebrando, não adianta. Então, para que a gente consiga esse resultado, o dentista tem que também fazer a parte dele, fazer o planejamento. E do outro lado também é verdadeiro, então não adianta nada o dentista fazer os implantes ali perfeitamente, fazer todo esse planejamento e o técnico não ter todo esse cuidado, não mandar uma prótese passiva, né, fazer com cela. Eu vou mostrar aqui alguns casos para vocês do que pode acontecer ali quando não tem essa boa comunicação, tá? Então, olha só o que acontece quando não tem esse conhecimento de ambos os lados, né? Então, ó, a paciente aí não gostou nada disso aí, ela não era isso que ela queria, né? Então, esse caso não é dela, né? Eu só usei a foto dela ali para ilustrar. Mas olha só como ficou a gengiva desse paciente. Ela está completamente inflamada, está completamente inflamada. Por quê? Porque olha só como que tá a prótese, como que o paciente vai higienizar. Ele não consegue higienizar, não tem como, é uma prótese implante suportável, ela tá fixa, ela não sai, diferente de uma prótese total que o paciente tira e escova e põe na boca de novo. Ela não sai somente indo no dentista periodicamente para fazer uma limpeza. Mas a gente sabe que nem sempre eles voltam com tanta frequência e isso acaba acontecendo. Então tem esse acúmulo absurdo de alimento, né? Acúmulo de bactérias, de placa bacteriana que vai ocasionar essa inflamação, esse crescimento de gengiva, de tecido, esse crescimento de gengiva e pode até provocar a perda dos implantes, tá? Então não deve fazer prótese com cela, com flange, o paciente não consegue higienizar. Olha o acúmulo de tártaro, olha a formação absurda de tártaro que tem nessa prótese, tá? Então, a maneira correta de se confeccionar é que ela seja convexa, tá? Que ela não tenha acúmulo de alimento, que o paciente consiga passar um fio dental, passar uma escovinha e seja lisa, totalmente polida, para que ele consiga higienizar facilmente, tá? Então, dessa maneira. Então, tem umas fotos mais aproximadas ali, tem até umas com um espelhinho ali interdental, para vocês observarem como nenhum ponto tem sobreposição, tá? Não pode ter sobreposição. Em ambas as partes, ela está bem justinha para que não tenha um acúmulo absurdo de alimento e também não fique aquele escape de ar. Mas que se ela passar um passa-fio ali, passar um fio dental, passar uma escovinha, consegue higienizar tranquilamente. Ou até mesmo com aqueles water pick, né, aquele jato de água, vai conseguir higienizar, tá? Então, só mostrando ali a prótese cimentada para vocês, a barra antes da cimentação e depois de finalizar. Então, o objetivo desse trabalho é que a base do mini pilar ela permaneça intacta até o final do trabalho, tá? Então, ó, ela tá intacta como veio de fábrica. É claro que eu tenho que cuidar em todo o processo de acrilização, em todo o processo de acabamento, para não danificar esse componente, né? Então, ela ficou assim na finalização, totalmente lisa, totalmente polida, espaço de higienização, né? Bem diferente dessa outra foto aqui que vocês estão vendo. Então, olha só, os stops desse parafuso estão todos rompidos. Esse foi um trabalho que chegou para mim para trocar os dentes, né? Não é o caso dessa paciente.
veio só para trocar os dentes, mas olha a qualidade dessa barra. Então, os componentes já estavam todos danificados, cheio de marca de broca por dentro do componente, cheio de marca de broca, os stops todos rompidos, então essa barra já estava perdida, não tem o que fazer. Se fosse uma barra feita na técnica cimentada, era só substituir esses cilindros e substituir os dentes e estava tudo certo. Nesse caso não, eu tive que fazer uma barra nova, completamente nova. Eu pegava o parafuso e ele passava completamente reto. E também tem uma base, uma barra metálica exposta ali, né? Então antigamente essa barra metálica polida ali. Só que isso também acaba gerando uma emenda, né? Então com o tempo essa resina vai soltando, vai ficando uma linha de infiltração e além de... em vez de ajudar, vai só atrapalhar, só vai ter um acúmulo ainda maior de resíduo e alimentos, tá? Então é isso, pessoal, essa é a nossa paciente de hoje, feliz e contente ali com o resultado, tudo isso graças a um bom planejamento reverso, por isso que é bem importante essa comunicação técnico e dentista, clínico e laboratorial, para que a gente realmente consiga esse brilho nos olhos e esse sorriso.